A mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Mensagem à igreja Laodiceia. Escreve o anjo da igreja que está em Laodiceia: é aqui o Amém, o testigo fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Fala isto: eu conheço as tuas obras, que não eres frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porquanto eres morno e não frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Até aqui. Veja, amados irmãos, amadas irmãs, que o problema que hoje nós estamos enfrentando na Igreja de Cristo, quando falo Igreja de Cristo, não me refiro a placa nem denominação, mas me refiro aos santos, aos tirados para fora, aos que são chamados para a graça de Cristo, para dar a vida eterna, a salvação. O problema número 1 que estamos enfrentando hoje é a mornidez dentro da Igreja de Cristo, principalmente na igreja da última hora. Satanás, ele é astuto. E o problema não é, amém, a falta, o conhecimento em parte, mas o problema é a falta de conhecimento. Veja que o profeta Oséias, ele disse: o meu povo pereceu. Quando fala assim, meu povo, não se refere ao povo impio, mas está se referindo ao povo do Senhor. Ao meu povo pereceu porque faltou-lhes o entendimento, o conhecimento. E o conhecimento em parte é tão ruim, quem sabe até mais ruim, de que não conhecer nada. Por quê? Porque em parte Adão e Eva conheciam, e por eles conhecerem em parte, eles foram enganados. Veja bem que a queda de Adão e Eva não foi por rebeldia, porque rebelde é aquele que é chamado, que conhece a perfeita vontade do Senhor, que conhece a consequência e sabe e entende a consequência, e mesmo assim ele se rebela. Ainda que Adão e Eva eles tinham a ordem de Deus, a ordem do Senhor, de não comer e que iam morrer, mas eles não conheciam que não se tratava de uma morte instantânea, mas se tratava de uma morte física aos poucos, e o que era pior, uma morte eterna, longe e fora da presença de Deus. E a consequência disso era o homem afastar-se de Deus. A morte lenta, que se manifesta no seu corpo com o passar dos anos, ia se manifestar de uma maneira diferente da forma que eles estavam acostumados no Éden. Eles iam estar longe da presença de Deus. Eles iam estar longe da comunhão de Deus, o que traz dor, o que traz desespero e o que também deixa expostos à destruição do maligno, da maldade, expostos a todo momento a sofrer danos por causa da maldade e do pecado. E por eles não conhecerem isso e muito mais, é que eles foram enganados por Satanás. Nós estamos em um corpo caído, estamos em um corpo que espera a condenação e necessitamos o conhecimento pleno da graça de Deus e cada dia crescer nele até que um dia nós deixe esse mundo para herdar então as moradas eternas. Precisamos cada dia crescer no conhecimento, como disse Paulo em Romanos capítulo 12 e o verso 2 e 3. Rogo pelas compaixões de Deus que não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, nós temos que cada dia, para nós render o nosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, nós temos que cada dia transformar o nosso conhecimento, transformar na renovação do nosso entendimento. Cada dia o nosso entendimento da graça, da perfeita vontade de Deus tem que crescer em nós, para nós chegarmos àquele dia e sermos justificados realmente pela graça de Cristo. O problema é o conhecimento passado em parte. E por ter esse conhecimento em parte, nós julgamos que é todo o conhecimento, que é tudo o necessário, que é realmente só isso e deu. Aí é quando nós nos enganamos. Amados irmãos, a mornidão espiritual
Não é aquela que se manifesta no crente ou naquela igreja que realmente apresenta alguns fiéis, que estão ali, representam ser fiéis diante de Deus. Elas representam ser fiéis diante do seu Senhor. Mas isto é diante da igreja. Elas parecem ser fiéis, mas isto elas mostram para a igreja. Mas, no entanto, eles bebem como o mundo bebe, joga como o mundo joga, fala como o mundo fala, as mesmas gírias do mundo eles falam também. Eles bebem mundanamente, mas na igreja eles se apresentam como santos, como servos. Não, isto não é mornidão espiritual. Isto é eles serem frios, é eles aparentarem algo que eles não são. O crente que não é queimado na graça de Deus, que não foi transformado pela graça de Deus, se ele vive uma vida mundana, então ele é frio. Veja que em 2 Coríntios, no capítulo 11, o verso 14, a palavra de Deus diz que Satanás se disfarça como anjo de luz. Mas é somente um disfarce. Debaixo desse disfarce, há um ser que revela o que realmente ele é: escuridão, trevas, maldade, morte, frialdade. Note bem que quando uma pessoa morre, o seu corpo ao instante fica duro e gelado. E aos poucos vai passando, correr os minutos, ele vai ficando mais duro e mais gelado. O gelo é a marca da morte. O frio é a marca da morte. Então, aquele crente que não apresenta sintomas da graça, de conversão, se ele se aparentar uma coisa que ele não é, ele somente está utilizando um disfarce, mas debaixo daquele disfarce está aquilo que realmente é: morto, frio. Então vemos que mornidão espiritual não é aquele crente que aparenta ser o que em realidade ele não é. Então, o que é mornidão espiritual? Mornidão espiritual é aquele crente que está enquadrado em meias doutrinas. O que é meia doutrinas? Meios ensinamentos, metade do ensinamento. Doutrina e ensinamento de Cristo. Mas ele conhece a metade do ensinamento de Cristo e ele vive a metade do ensinamento de Cristo. Esta é a mornidão espiritual. Veja só que a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, ele é comparado a uma espada. É uma espada, um só caminho. Mas ela tem dois fios, ou seja, ela tem duas justiças. O primeiro fio chama-se a lei de Cristo, a sã doutrina, e esta serve somente para uma coisa: para condenar aqueles que não andarem nela, que não obedecerem a ela. A sã doutrina de Cristo nos mostra a santidade de Deus e a depravação no homem. No entanto, que o homem não consiga viver ela, ele diante de Deus, ele é mostrado como depravado, como um ser caído, merecedor da morte. Mas o outro fio chama-se graça. Este é o fio que pode cortar para a salvação. Este fio, ele corta para a salvação, mas também ele corta para a condenação. Porque todo aquele que não aceitar e não for transformado pela graça, através do novo nascimento, ele vai ser cortado. Aqui ainda não foi cortado pela graça, mas depois da sua morte, ao apresentar-se diante do Supremo, ele vai ser cortado, não só por o fio da lei, mas também por o fio da graça, para a condenação e morte eterna. Realmente, a igreja de Cristo hoje, ainda que fala muito da graça, ela carece do conhecimento da graça. Ela carece muito e não entende, não compreende. Ainda que muitas vezes alguns tenham experimentado, mas não conhecem ainda a plenitude da graça. Nós estamos fazendo uma igreja morna quando nós pregamos a sã doutrina, ensinamos a sã doutrina, mas não ensinamos o caminho da graça também. Vou te dar um exemplo de pregação de sã doutrina com graça. Vou te dar um exemplo. Você é tão mau, você é tão perverso, veja os seus pecados, o jeito que você está.
Vamos agora usar o exemplo de Pedro. Vós crucificastes a Cristo, crucificastes ao Santo, ao dador da vida, ao Deus que veio morrer por vocês. Este era o Cristo que se entregou, que deixou a sua glória, que veio e se humilhou em forma de servo e morreu. Matastes ao Santo, matastes ao dador da vida, matastes ao dador da vida ao querer a bebedice, matastes ao dador da vida ao querer o pecado. Judas, ele vendeu seu senhor, trocou seu senhor por 30 moedas. Não sei se isso aí dava o salário de 1 ano, 2 de trabalho, mas eu sei que era muito dinheiro. Mas vós estás trocando Cristo pela cerveja, estás trocando Cristo pelo simples fato da maquiagem, estás trocando a Cristo pelo gozo da vida, desta vida terrenal e temporal, pelo gozo da vaidade. Mas sei que por ignorância vocês fazem isto, porque ainda não conhecem a salvação. Veja que o primeiro corte, chamado Lei de Cristo, começou a cortar, trazendo culpa e desespero, e vendo-se que a pessoa está nua diante de Deus, a ponto de ser lançada no inferno. Mas agora vem o corte da graça. Sei que por ignorância fizestes o alívio. Portanto, se queres o socorro, corra para Cristo, corra para os seus braços. Por mais que você queira agora satisfazer a justiça de Deus com a tua própria força, não vais alcançar. Com a tua própria força você não vai sair da vivida, do erro, da maquiagem, da soberba deste mundo, do desejo mundano deste mundo. Não vais conseguir. E se por algum tempo você consegue, quando você cair no pecado, que com certeza vai cair em algum pecado porque somos pecadores, você não encontrará forças e tentará com as suas próprias forças e cada vez será mais inútil e cada vez continuará caindo e caindo e caindo e chegará a Deus e pedirá perdão, mas você não confiará no perdão de Deus porque você olhará agora para a sua posição e não confiará no perdão de Cristo. Não haverá gozo, não haverá consolação para fortaleza para então poder vencer o pecado. Mas você tem que achar em Cristo, se achegar a Ele, sem obras, sem nada o que fazer, mas experimentar o gozo da salvação, a transformação. Então Ele fará você odiar o mundo, fará você odiar o pecado, manifestará essa graça de que você não será soberbo e olhará os irmãos maior do que você, mas olhará os irmãos, aliás, menor do que você, mas você vai olhar os seus irmãos maiores que você. Você não querá receber glória nem fama de ninguém, porque sabe a sua condição. Mas você esperará não ser justo por você se crer ser alguma coisa ou conhecer algo da vontade de Deus e entrar nela com as suas próprias forças, mas você será justificado. Há uma grande diferença em ser justo e ser justificado. Justo é quando a pessoa mesmo de si mesmo tem justiça, mas justificado é quando a pessoa de si mesmo não tem nada, mas tem imundícia, mas ele é justificado por Deus. Nós somos justificados. Então corra para Cristo, então busque a obra redentora de Cristo. Ele vai mudar você, vai trocar você, vai dar força. E se você falhar, você vai se chegar confiado que agora você é um filho de Deus. E se é filho de Deus, merecedor das coisas eternas e o perdão de Cristo. E você no momento que com dor você vai expressar o pecado que você pecou e caiu, mas com a mesma fé você vai saber que Cristo já te perdoou e a partir desse momento a dor do pecado não tem por que ficar dentro de você, mas você será transpassado por um gozo da fé, da confiança em Cristo, da fortaleza, renovará suas promessas, renovará o seu pacto, sua comunhão com Deus e seguirá olhando para frente, cantando bem alto, se alegrando na presença de Deus e continuando sendo fiel. Não haverá motivos para retroceder, não há motivos para parar. Bom, este ensinamento está faltando. Mas como assim, pastor? Sim, porque quando nós mostramos a sã doutrina de Cristo, cortamos com o corte da lei de Deus, da lei de Cristo, que serve para mostrar-se que a pessoa está nua diante dele e merecedora do castigo por suas malas obras, nós não apresentamos a graça e colocamos a graça, sim, da nossa própria força, que é uma graça vã, que ela vai falhar, que ela em algum momento vai falhar. E como apresentamos isto? Uma vez de apresentar o corte da lei de Cristo, nós apresentamos: saia do pecado,
você tem que se apartar disso, você tem que deixar isto, você tem que deixar daquilo. É aí que estamos errando. Porque em nós não há nada, você não pode fazer nada, você não pode abandonar, você não pode orar a Deus com a sua força, porque quando estiver força de vontade, orará a Deus, mas quando não tiver força de vontade, você simplesmente não vai odiar, e você vai se odiar a você mesmo por não ter conseguido orar o que você queria orar. E sempre estará inconforme, não conforme, mas inconforme com tudo que faça. Quanto mais você faz para Deus, mais inconforme você vai estar e mais será a sua dor e a sua depressão espiritual. Mas quando nós conhecemos a graça, vemos que não há nada em nós e vivemos por a graça, e a graça nos transforma, e amamos a Deus, odiamos o mundo, estamos queimados, e se em algum momento pecamos, vamos com a dor de ter pecado, porque o pecado vai gerar dor em nós, e nós vamos, mas confiamos no perdão de Cristo, e no momento recebemos o gozo do perdão, a testificação de que somos filhos de Deus, e se filhos de Deus, herdeiros das promessas. E é nesse momento que o nosso gozo, o nosso renovo é transformado, e continuamos, não paramos, mas continuamos. Não há razão para parar, não há motivos para voltar atrás. Mas isto é quando nós conhecemos a graça de Cristo e somos transpassados por elas. A nossa vida cada vez vai sendo puxada mais para as coisas eternas. E o do mundo não tem mais valor para nós. Não tememos a morte, pois já estamos mortos. Não se pode matar alguém que já está morto. Já estamos mortos, já morremos para Ele. A nossa alegria agora é em Cristo, é tudo para Ele, por Ele, Ele em nós e em tudo em nós. Esta é a graça que não está se ensinando. Mas quando passamos o ensinamento que a pessoa tem que abandonar isto, tem que abandonar aquilo, tem que abandonar o outro, você e você e você, a pessoa, como foi cortada pela sã doutrina de Cristo, pela lei de Cristo e se achou culpável mesmo, ela vai procurar se adequar à doutrina, mas vai ver que de tempo em tempo vai estar sem força e vai se angustiar, porque ela aprendeu mal, ela aprendeu que dela mesma tinha que deixar, e não é. Nós temos que buscar um novo nascimento, somos convictos dos nossos pecados e ciente que estamos mal diante de Deus. Agora temos que buscar o corte da graça, que corta em nós para a salvação, dando-nos força, nos justificando, não sendo justos, mas justificando-os, sendo justificados diante de Deus. Este é o poder da graça. Este é o poder que, se um crente conhecer Ele, não será libertino, mas pelo contrário, morrerá para esse mundo. E cada vez que peque, a mesma dor levará o Pai, mas sairá com gozo dali, sairá com poder, porque essa fé de que ele já foi justificado por esse sangue de Cristo vai renovar ele, vai animar ele a prosseguir, a que foi justificado, renovará sua força de vontade, sairá com uma alegria transbordante, que é capaz de passar o dia todo em oração, se assim for, mas essa alegria não veio dele, veio de Cristo. Ele não é capaz de nada, ele não é capaz de nada. Esse é o ensinamento que está faltando, e por causa de que está faltando, nos apresenta diante de Deus como meias doutrina. Meias doutrina significa a meia verdades, não é toda a verdade. A verdade da sã doutrina não é toda a verdade. A verdade da sã doutrina é completa quando se expõe a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, juntamente com a graça, com o socorro e a força de Deus. Então assim, não há motivos para se desviar. E a graça de Cristo, junto com a sã doutrina, ela vai mostrar uma coisa, ela vai separar as que são ovelhas e as que são bodes. As que são bodes vão se revelar a ela, vão se revelar e vão seguir o libertinagem. Mas os que são tementes, eles vão continuar. Por que há tantos desviados hoje? Por que há tantas pessoas que caem? E se indagamos elas vão dizer, eu era tão feliz, eu tinha tanta alegria na minha vida, servindo a Deus, mas me achei em pecado, e eu não conseguia vencer ele, e eu não conseguir, cada vez caía mais em depressão, e quando por fim, em algum momento, eu conseguia vencer ele, eu me sentia satisfeito e bom de ser partícipe das promessas de Deus, mas o pecado voltava, e a angústia que eu achava que tinha desaparecido voltava e voltava com mais força ainda, e tomava posse de mim, e isto me atormentava, e me fazia pensar em querer voltar atrás, até que eu julguei que o melhor seria voltar atrás que ficar brincando com Cristo. E isto era o que o diabo fazia na mente dela, por não conhecer a graça de Cristo,
Mas se esta pessoa conhecesse a graça de Cristo, com a mesma dor que ela se apresenta a dor por ter pecado, ela se apresentará com essa dor de ter pecado a Deus. Mas como ela conhece a graça, que ele já foi salvo, não por as suas próprias obras, mas por o que Cristo fez, para que todos nós tenhamos perdão se pecamos. E se esta pessoa entende isto, que o momento de pecar também se nos apresenta o perdão, porque onde abundou o pecado, superabundou o perdão de Deus, a graça de Deus. E quando você entende isto, por mais grande que seja a sua falta, maior vai ser a graça para te perdoar e te restaurar e restabelecer tuas forças. Esta é a graça que falta hoje. E quando nós apresentamos nossas próprias obras para nos justificar, tudo o que fizemos é nos atolar mais no fango, no lodo. E se morremos assim, por mais que nós seja pregador de doutrina, e oramos e os milagres acontecem, mas nós não experimentamos esta graça vai nos cortar para juízo naquele dia, porque rejeitamos ela. Colocamos a graça fã da nossa própria força. A falta desta graça mostra o homem de duplo ânimo. Ele é inconstante. Uma hora ele está com toda alegria, fervorosa, orando, mas outra hora ele não tem nem força para orar e fica ali, vai morrendo aos poucos, porque não conhece a graça. Oh, a minha vida toda foi assim, até que eu conheci a graça. Por muito tempo, 9 anos desde a minha conversão, eu fui um pregador de doutrina. Experimentei a graça várias vezes em mim, me restaurando, mas não a conhecia. Mas quando cometi alguns pecados que eu achava que não eram merecedores da graça, porque quando eram pecados que eu achava que era merecedor da graça, eu orava a Deus e pedia perdão a Deus com toda a satisfação. Eu orava e pedia perdão a Deus, certos de que, como eram pecados pequenos, então Deus ia me perdoar. Eram pecados comuns, diários, do dia a dia. Mas quando eu cometi algum pecado grave, alguma mentira e algum outro pecado grave, minha vida se desmoronava, irmãos. E eu não me apoiava naquele versículo que Pedro dizia: aonde irei se só tu tens palavra de vida eterna? Então eu julgava da seguinte maneira: se esta vida é triste para mim agora, quanto mais se eu saio dos caminhos. E me apoiava nas minhas responsabilidades que eu tinha na obra de Deus, de não deixar em vão e não abandonar aquelas almas que estão vindo, por não conhecer a minha graça. A minha vida era uma vida desgraçada. Só Deus sabia nas minhas intimidades a dor que eu sentia. A dor. Mas quando eu descobri que quando abundou o pecado, superabundou a graça, a minha vida mudou. Com a mesma alegria que eu chego, com a mesma dor que eu chego, e com a mesma fé que eu chego diante daqueles pecados pequenos, pedindo perdão a Deus que me ajude, com a mesma fé e confiança diante dos grandes, que nós como falhos cometemos. Às vezes o crente em Jesus, o Filho de Deus, ele não pensa em pecar. Ele não pensa, daqui um rato eu vou pecar, daqui um tempo eu vou cometer tal pecado. Não, ele não programa pecar. Ele peca no momento, na hora ali que ele menos imagina, que ele menos espera, porque ele é caído. Mas você tem que entender que a graça de Deus é a mesma para os pecados pequenos. E se o pecado é maior, maior vai ser a graça. Confia nisto. Se você confia nisto, você irá com dor a Deus por ter pecado, mas irá com toda a fé para receber e se restabelecer as promessas de Deus na sua vida. Mas quem não conhece a graça julga da seguinte maneira, da seguinte forma: olha ali, fez o que fez, faz o que faz, e agora aqui, fazendo e desfazendo, parece que Deus está usando ele. Essa pessoa não conhece a graça. Essa pessoa não conhece a graça de Cristo. Essa pessoa acha que o perdão de Deus é para as coisas mínimas. Mas quando faz uma coisa grande, a pessoa tem que ser humilhada. A pessoa tem que ser diante da igreja. Tem que ter sido como pouca. Tem que sofrer a consequência, o castigo. Meu irmão, você não conhece a graça ainda. A graça de Deus para o mais pecador de todos
o mais pecador de todos, graça abundante para o maior dos pecadores. Paulo disse, eu era o maior dos pecadores e a graça me alcançou. Ele perseguia, ele matava a igreja, perseguia a igreja de Cristo, consentiu na morte de Estevão. Ele estava tão contente e alegre com a morte de Estevão, assassino, irmão, dos crentes. E superabundou a graça para ele. Graça abundante para o maior dos pecadores. Graça abundante para o maior dos pecadores. Perdão. Graça não é libertinagem, vivo de qualquer maneira. Graça é perdão, perdão, perdão e força para continuar sendo fiel a Deus. Isto é a nossa confiança. Irmãos, a minha vida de oração mudou. Minha vida foi mudada, revolucionada pela graça. Antes eu julgava, se eu oro 2, 3 horas, eu sou um homem de Deus. E quando eu não conseguia orar 2 horas, eu era o mais miserável. Me angustiava e me abatia por isso, porque não estava conseguindo e lutava, não vou tentar mais uma vez e não conseguia. Eu era o mais miserável. Mas irmãos, conhecendo a graça, eu chego diante de Deus com confiança. Se eu oro meia hora, 1 hora, o que eu oro na graça de Deus, não oro nas minhas forças. E eu saio tão satisfeito de uma oração de 40 minutos como de uma oração de 2, 3 horas, porque eu orei na graça de Deus, na força, na alegria de Deus, no gozo de Deus. Eu sou partícipe da dor de Deus. Deus me faz partícipe da sua dor pelo mundo de pecado, e eu choro, e eu fico em agonia pelo pecador. Mas também eu sou partícipe do gozo da salvação. Irmão, isso é tão maravilhoso. Se eu oro 10 minutos na graça, meia hora na graça, irmãos, para mim eu saio tão satisfeito como se eu orasse 3 ou 4 horas, porque o que importa é a graça. É verdade que temos que ser homens de oração. Meu intuito, irmãos, é viver em oração. Mas se eu não consigo, naquele dia eu orar meia hora, 1 hora, mas eu orar ele na graça de Deus. Eu sou tão feliz, irmão. E eu busco mais, E quanto mais eu busco, mais eu tenho, porque é a graça. As minhas forças desapareceu de mim. O que eu sou, o que eu possa dar, já não está mais em mim. Não existe, tchau, a glória do homem. Tchau, ego, a Deus em que confiar nesta carne. Paulo disse, se algum de vocês acham que tem que confiar na carne, muito mais. Olha aqui, eu era fariseu, eu era perseguidor, eu tinha riquezas da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, enquanto a ser o perseguidor, enquanto a lei irrepreensível. Mas todas essas coisas foram lixo e basura para mim, por a excelência da graça de Cristo. É a graça. Ele já não confiava mais no que ele era, no que ele tinha, na sua sabedoria, o que ele podia dar. Agora era a graça nele. Era a graça que dominava ele, que guiava ele. Era tudo na vida dele. A graça de Deus. Como diz o hino 205 da harpa. A graça de Deus revelada. Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada por Deus infinito amor. Graça, graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, o intuito de tudo isto não é me revelar contra o ministério. Se alguém está pensando, eu estou me revelando contra o ministério, ou contra as pregações dos pastores, ou dos santos homens de Deus, que apresentam a sã doutrina, mas na hora de apresentar a graça, eles não apresentam a graça, mas apresentam que tem que ser justificados, ou seja, entrar na doutrina com as suas próprias forças, você e você e você, e não a força de Cristo, irmão.
Não é o meu intuito me levantar contra eles, como muitos, quem sabe, já têm pensado. E como muitos que antes, outrora, comentavam e agora nem comenta mais. Não porque eu esteja atrás de comentários, mas porque eu tenho visto que muitos hoje estão achando que eu estou contra o pastor Eduardo, que eu estou contra o ministério. Irmãos, eu não estou contra o ministério, eu não estou contra ninguém. Eu era tão miserável assim, que eu vivia, mas tudo isso, toda essa doutrina para nós sem a graça de Cristo, toda essa doutrina com a nossa própria força, diante de Deus é trapo de imundície. Nós vivemos só lei, legalismo, religião. Mas quando nós temos a graça de Cristo, irmão, nós somos cristãos, não depender, para cumprir essa doutrina, para viver essa doutrina, não dependemos da nossa força, dependemos da graça. Então já não somos mais legalistas, somos agraciados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agraciados do Senhor. E meu intuito não é dividir a obra, não é dividir, não encontra ninguém. Meu intuito é que assim como eu estive perdido na lei, na sã doutrina, achando que eu já estava salvo e que sabia tudo, hoje eu não sei nada, sou o menor de todos os meus irmãos, me considero mais fraco. Por quê? Porque eu era tão perdido, com toda a sabedoria que eu achava ter. Por que eu me considero o menor de todos? Porque eu era tão perdido, eu era sábio na minha própria sabedoria e inteligência, aquilo que eu julgava, aquilo que eu tinha, e não sabia que o que eu tinha era dado de Deus, e Deus não era nada. E Deus permitiu uma situação na qual eu tive que enfrentar de muita dor, para eu conhecer esta graça de Cristo. E portanto eu olho os meus irmãos, eu sou o mais pequeno deles porque eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não busco reconhecimento de homem. Eu não busco reconhecimento de ninguém. Ao lixo. E quem quiser vir me ligar para me reconhecer, fique sabendo, amém, que com todo o amor, mas com toda a verdade, eu vou te dizer da seguinte maneira. Se você me ligar algum dia para me dizer, pastor, quanta sabedoria, quanto isso, quanto aquilo, eu vou te responder com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, da seguinte maneira: o diabo me disse isso faz uns instantes. O diabo me disse a mesma coisa faz uns instantes, porque eu não sou nada, irmão. Eu não sou nada, sou o menor de todos. Eu quero que todos os meus irmãos que ainda não experimentaram isso, que são fiéis, sinceros para com Deus, que venham experimentar a graça de Deus, graça para o mais vil pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o perdão, o amor de Deus para todo aquele que quiser se abraçar nele. Não é libertinagem, não. O libertino é libertino. Libertino é libertino. Mas a graça de Deus te mata para o mundo. Você vive com toda alegria para Deus. Perdeu todo o valor este mundo para você. Nada tem mais valor. Você vive uma vida de humilhação. Irmãos, eu passo uma dificuldade cada vez que eu gravo esses ensinos e passar para vocês, porque antes, amém, havia algumas pequenas emoções em mim de reconhecimento do homem, mas hoje me dá medo de que alguém me reconheça. Eu passo luta com isso aí, irmãos. Mas eu entendo que a palavra diz: e quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e salvação. Salvação vem por meio da graça de Cristo. Não é nosso, não é de obras, nem também não é nosso. Amém? Para nós recebermos mérito, mas é de Deus, é dada por Deus. Amém? E Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.